Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Wagner Martins. Eu estou aqui para apresentar um pouco do meu artigo que trata sobre a inter-relação ou a interdisciplinaridade entre história, cultura e o design do livro no início do século XXI. O que é interessante nesse tema e por que eu resolvi abordar ele nessa perspectiva dessa intersecção, nessa conexão entre essas áreas? Porque se a gente para pensar, no início do século XXI, nós tivemos uma série de mudanças, especialmente tecnológicas, mas obviamente também relacionadas à cultura, também relacionadas a processos, econômicas, uma série de ordens que nós poderíamos elencar, que eu poderia trazer aqui para a nossa discussão, mas eu resolvi focar nesses aspectos culturais e relacionando de uma forma histórica para discutir o design do livro no início do século XXI. Pensando que a gente está terminando, né, digamos assim, o primeiro 1/4 do século XXI, e nós tivemos uma série de mudanças tecnológicas que impactam diretamente o design do livro, enquanto objeto, enquanto artefato histórico e enquanto artefato de design gráfico. E a partir dessa perspectiva do design gráfico, da edição de livros, do design editorial, que é uma das áreas do design gráfico, eu trago essa discussão que justamente trata desse aspecto, e aí eu puxo um pouco sobre relacionado com uma teoria da história, que é a teoria de espaço de experiência e horizonte de expectativa do Heiner Koselleck, na qual ele trata, daí eu faço uma apropriação no sentido de que esse espaço de experiência é justamente esse espaço do qual os designers gráficos estão acostumados e vêm trabalhando a partir de processos, a partir de técnicas, mas se adaptando às tecnologias. E isso gera um horizonte de expectativa relacionado ao que vai ser e, de certa maneira, ao que está sendo o design gráfico, o design editorial, o design de livros, especificamente. Então, talvez agora, por o século XXI, eu possa pegar dois fenômenos que trazem uma mudança muito radical, e a partir dessa mudança muito radical, que eu vou usar esse termo, traz consequências para como o design do livro é feito, e essas consequências vão alterando justamente o espaço de experiência e o próprio horizonte de expectativa do que o livro vai se tornar. Então, eu acho que um primeiro marco, digamos assim, que é muito marcante, que é muito contundente, é 2010, com a chegada do iPad. Por que eu falo do iPad? O iPad não é, digamos, especificamente para leitura de livros. Ele é mais para assistir vídeos, serve mais ou menos como se fosse uma espécie de computador portátil, mais compacto e assim por diante. Mas o iPad, por mais que os e-readers, que são os aparelhos específicos para leitura de vídeo, já estivessem no mercado, eles chegaram ali por volta de 2008, 2009, com alguns aparelhos, o iPad, ele populariza esse aparelho que tem um formato de livro, por mais que os celulares lembrem um pouco, né, um livro pequenininho, mas o iPad, né, o tablet no caso, ele lembra mais o formato do livro, e a partir daí, os livros digitais começam a ganhar um volume, digamos, comercial. Na verdade, até no início dos anos 2000,
existe toda uma discussão teórica sobre o fim do livro impresso, que os livros digitais iam tomar 100% do mercado. Essa discussão logo caiu por terra, justamente porque, queira ou não, existem ainda muitas gerações que utilizam o livro físico, escolas, governos e assim por diante, né, que utilizam o meio físico ainda. Óbvio que hoje, 2025, esse cenário já tem mudado, né? Já se chegou ao consenso de que o livro físico e o digital dividem espaço, cada um tem a sua área, digamos assim. Obviamente, os livros físicos caíram em volume, mas nunca se publicou tanto como nos últimos anos. E aí eu cito os últimos anos, o período pré-pandemia e pós-pandemia. E aí é justamente no segundo marco temporal no qual eu quero chegar, que é justamente a pandemia, que traz uma série de mudanças comportamentais, culturais, de consumo, muitas vezes porque a gente foi obrigado, eu digo a humanidade foi obrigada, por causa dos lockdowns, por causa das restrições de ir e vir e assim por diante. Então, o próprio período da pandemia, tem algumas pesquisas que demonstram também que foi uma época na qual se vendeu muito livro e se produziu, né, por consequência, muitos títulos novos. É claro que os títulos digitais ganharam muito mercado, mas ainda existe uma cultura muito forte dos livros físicos, especialmente em mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, diversos países ali do bloco europeu, alguns países asiáticos como Coreia do Sul, que se destacam, Japão, que são países onde as pessoas leem muito, leem mais do que, por exemplo, aqui no Brasil. Esses mercados, eles, volta e meia, o que acontece com o consumidor? Consome o livro digital, gostei da obra, gostei do autor, gostei do título, digamos assim, né, do conteúdo. Muitas vezes esse consumidor adquire o livro físico. Outra forma de consumo também ainda são a venda de livros físicos diretamente, especialmente aqueles que são indicados, estão em listas, indicações. Um fenômeno muito recente também é a questão dos influenciadores digitais, especialmente no TikTok, sugerindo livros, perfis que trabalham especificamente com a sugestão de livros, com resenhas, com opiniões sobre, assim como já existem, por exemplo, no YouTube, no Instagram, em outras redes sociais, influenciadores que trabalham com opinião de filmes, opinião de séries, e aí a gente tem também essa pegada com a sugestão de livros, de títulos. Obviamente, a gente não pode deixar de abordar, e eu trago isso também no meu artigo, essa discussão de novos paradigmas relacionados ao livro, especialmente ligados à interação, ligados à realidade aumentada, ligados a padrões internacionais que têm sido estabelecidos. Então, todos esses aspectos eu trago no meu artigo como se fosse uma discussão inicial sobre esses aspectos. O que esse espaço de experiência, toda essa carga que os designers trazem e todos os atores envolvidos nesse processo do design do livro, da produção do livro, trazem, e quais são as perspectivas, ou seja, o horizonte de expectativa que essas pessoas têm. Então, digamos, eu amarro toda essa carga teórica a partir, como se fosse um fio condutor, com a teoria do Rainer Koselleck, desse espaço de experiência e horizonte de expectativa, a partir de todas essas mudanças que eu venho trazendo. Então, desde inclusão de braille interativo, sons, cheiros, linguagens universalizadas e também um fenômeno muito interessante que não é a globalização, mas sim a glocalização, ou seja, é um conceito que traz elementos da globalização, porém foca nessas especificidades de cada local, de cada comunidade, de cada nicho de mercado, se a gente for tratar sobre os aspectos do marketing,
Então, nesse sentido, essa glocalização é interessante também porque leva esses aspectos em consideração, leva essas consequências em consideração, pensando também em padrões internacionais, mas em características regionais, locais, para que os projetos sejam desenvolvidos. Então, a partir disso, eu trago ali uma série de discussões que vocês podem ler depois, e como se fosse uma espécie de provocação, para que a gente pense um pouco como é que o design do livro tem sido elaborado aí nesse primeiro quarto de século XXI, e como é que essas coisas podem acontecer daqui para frente, quais são os desafios, quais são as possibilidades, né, as potencialidades aí do mercado editorial do livro. Espero que seja um bom evento para vocês, espero que esse meu artigo traga insights, traga ideias, traga possibilidades, e a gente se vê por aí. Um ótimo evento para todo mundo. Obrigado, até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.